Mas esse caso tem umas particularidades que são bem peculiares, né? Eu fui advogado da Isabel, né? Isabel é a... Mostra aí, o pessoal da produção, mostra aí, assim, isso aqui é um dos tantos blogs, né, a respeito da seita canibal de Garanhuns, mas pode continuar. Mostra as imagens enquanto o Flecha fala. Esse inclusive, tem um... Você foi advogado de qual dos três Isabel, aqui? fiz advogado Da mais velha ou da mais nova? Da mais velha. Da mais velha, ok. Isso. E aí, assim, uma das coisas que eu acho que isso tem que acabar é essa história de que isso, na verdade, já era para ter acabado, né? Essa história de que fazia coxinha de gente para vender e tal. Isso não aconteceu. Eu estudei sobre bruxaria, conversei. Você estudou sobre bruxaria? Tive que dar umas aprofundadas no tema, né? Porque eu precisava entender se justificaria por que seria vendida coxinha com carne de gente. Sim. Não faz sentido, dá mais trabalho, sabe? É uma coisa que não faz o menor sentido isso, de ter que produzir. É o quê? Para economizar o preço da carne? Porque poderia também colocar uma carne de um valor mais baixo, uma carne terceira, se fosse o caso. Carne de cachorro, carne de gato. Isso era mais comum. Da rua, né? Mas a questão é que o que houve, na verdade... Estou mostrando as imagens enquanto isso, tá? Enquanto ele vai falando, deixa ele... O que houve, na verdade, foi uma a forma com que o interrogatório foi feito, né? Chegou uma fase que ela chegou na estafa, né? Então eu assisti várias vezes os vídeos dela sendo interrogada. Quando ela confessou, eu me lembro que eu cheguei a ver. Ela não confessou. Ela foi pressionada até o momento que, assim, houve uma indução à resposta, né? É uma PNL forçada. PNL o quê? É uma programação neurolinguística. É quando você induz a pessoa ali a responder alguma coisa, né? Isso é muito usado em técnica de vendas. Quando eu pergunto, eu disse, olha, Perazzo, essa água é gostosa, né? A opção normalmente você tem de concordar. Então foi mais ou menos isso. Ela concordou com aquilo que foi perguntado e na pressão que ela sofria, enfim. Isso aí é algo que isso serviu de muita notícia, foi o que deu essa conotação, essa repercussão nacional. Mas eles comiam as pessoas mesmo, então, eles devoravam, eles cortavam e depois se alimentavam dessa carne. Pois é, eles foram condenados por isso, né? Eles promoviam um ritual de limpeza, né? De purificação dos corpos, né? Então eles tinham isso. Isso era um ritual. E aí algumas bruxarias, né? Alguns rituais aí de sacrifício que tem incluídos ali o sacrifício e tal. Eles têm essa prática e aí a parte mais religiosa, eu de certa forma... Essa parte você não entrou, distante. Não é que eu não entrei. Eu estudei sobre ela para entender mais sobre ela. Tanto que um dos pedidos que foi feito até pelo advogado é de que não houvesse ali a configuração do crime de vilipêndio, né, do cadáver, né, do corpo. Não foi isso que aconteceu. Eles não quiseram, em momento algum, estragar ou denegrir a imagem do corpo. Não, a intenção, por mais esdrúxula que seja, por mais absurda que seja, a intenção era purificar o corpo que havia sido sacrificado. Bom, aí é um mérito religioso, longe de mim estar discutindo, eu não tenho a menor dúvida de que eu não concordo com isso. Mas é uma distância muito grande entre concordar, compactuar com isso e de não entender, né? Eu entendi, eu estudei sobre o assunto um pouco e eu consegui entender aonde eles queriam chegar, entendeu?